Bom, estou aqui hoje com a minha convidada especial. Estou gravando esse vídeo porque a gente quis fazer uma coisa com mais qualidade, porque é um assunto profundo e as lives, como a gente tem visto, com muitas pessoas fazendo live ao mesmo tempo, fica caindo toda hora, interrompe, daí tem que cortar, perde o fio da meada. Então eu escolhi por ser um assunto que merece uma atenção assim especial e delicada. Eu achei mais legal a gente gravar previamente para ficar, né, para ter um começo, meio e fim coerente. Então, a gente escolheu aqui, Una, trazer a Lili Hastings, que é uma grande referência tanto como no yoga, né, uma professora de yoga, nem sei, Lili, 20, 30 anos você dá aula de yoga? Muitos anos, Mais de né? 30, comecei com 19, estou com 50. Isso, com essa carinha de 30 ainda. Então, muitos anos nesse caminho do yoga. E então é bem relevante a presença dela também, porque entende muito desse universo do yoga, mas a nossa conversa hoje ela vai se direcionar um pouquinho mais por um caminho, por um lado mais xamânico e espiritual. Né? O yoga também é um caminho espiritual e a gente vai entender um pouquinho o que é um caminho espiritual com a Lili. E, e eu tô aqui também para ajudar, né, para facilitar através das perguntas, a tirar todo o conhecimento que a Lili tem, que eu sei que é bastante, é bem profundo. E aos pouquinhos a gente vai aqui trazendo as informações, pensando sempre que quem está assistindo pode nunca ter ouvido falar de xamanismo, de plantas de poder. Então, procurando trazer uma informação simples e prática. E também verdadeira. Então, Lili, obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui. E eu acho que a gente pode abrir essa conversa com uma pergunta, né, para a gente já entrar no tema. O que você considera que é um caminho espiritual? Então, tá bom. Obrigada, Dani, antes de tudo, também pela oportunidade, pela confiança. Vamos caminhando junto, né? Como a gente Isso. já tem caminhado aí há muitos anos no nosso estudo desse mistério da espiritualidade, do yoga e até também das plantas de poder. Quando a gente pensa no ser humano, a gente pode falar daquilo que é mais tangível num primeiro momento. Então, a gente vê um corpo que pode estar com saúde ou sem saúde, pode estar flácido ou pode estar forte, pode estar com vitalidade ou pode estar fraco. Isso é mais ou menos fácil de identificar e de pensar o que pode ser feito para melhorar aquilo que não está muito bom. Depois, olhando um pouco mais profundamente, a gente pode ver a questão emocional de uma pessoa. Será que ela está muito triste, sem vontade de sair da cama, a vida não tem sentido? E isso também, olhando com um pouco mais de cuidado, as pessoas podem perceber, então acho que eu preciso de uma terapia, eu preciso falar com alguém, eu preciso melhorar minha raiva, meu jeito de me relacionar com as pessoas, e isso também é encaminhado. Aí a gente, olhando um pouco mais, a gente encontra a mente de alguém, como é que essa pessoa pensa, como é que ela faz o discernimento entre se ela vai pegar o caminho A, B ou C, e a sua forma de se conduzir na vida, e se tem alguma questão ali na mente que não está funcionando bem, ela também vai conversar com alguém, vai pedir uma orientação, está confusa, vai clarear as ideias, vai estudar. Só que o yoga nos ensina, não só o yoga, as próprias religiões e todas as tradições espirituais, que nós não somos só esses três corpos mais tangíveis, que é o corpo físico, o emocional e o mental. Nós somos também uma dimensão mais sutil, que a gente pode chamar de corpo espiritual. E seguindo o que nos ensina a tradição, ou todas as escrituras, quando nós morrermos, essa dimensão não morre. Ela é como a borboleta que continua enquanto a casca fica aqui. Então, o que é esse mistério da nossa dimensão espiritual? Eu acho que muitas pessoas que começaram a praticar yoga, às vezes por recomendação médica, ou porque estava estressado, precisava melhorar a ansiedade, nem sabiam muito bem que o yoga também tem essa dimensão espiritual, foram para buscar uma cura mais para esses três corpos, que também é muito importante, manter esses corpos terrenos saudáveis, mas ao longo da prática elas foram de repente tateando algo a mais.
naquele momento de silêncio ali no final da prática, ou no início, na meditação, ou quando num asana, numa postura, a pessoa consegue assim, perceber que ela chegou num lugar diferente dentro dela, as ondas mentais mudaram. O yoga é todo um caminho para que a gente possa desacelerar as ondas mentais, as flutuações da consciência. Para quê? Para poder perceber esse ser espiritual. Então eu vejo o caminho espiritual, segundo o que eu estudei e aprendi, como isso, né? A gente tem uma dimensão mais sutil em nós, que não faz parte desse mundo, então não vai morrer junto com o corpo, vai seguir por outros mundos, assim como já vem seguindo e agora está aqui nesse corpo. E que é muito interessante, assim, para mim é absolutamente atraente. Eu não conseguiria viver se eu não me dedicasse a estudar esse mistério que a gente chama de dimensão espiritual em nós e de toda a existência. E onde que entra o xamanismo nisso, né? Como que o xamanismo pode ser uma escola espiritual e quais são os recursos dentro dessa escola, se é que é uma escola espiritual, né? Quais são os recursos usados para se viver, para se ter essas experiências mais conectadas com o espírito? Bem, eu sou uma estudante leve do xamanismo, né? Eu faço algumas cerimônias dentro da tradição do xamanismo Não, e calma, posso te falar. uma estudante leve, eu acho que assim, considerado para quem a gente está falando, gente, aqui na dimensão dela, talvez ela esteja se comparando com o mestre dela, mas né, você já está nesse caminho, como você falou, 10 anos, né, na escola do xamanismo, e eu acho que você já nem tem as contas de quantos rituais você já participou, então não é assim tão iniciante assim. Certo. Ó, é que xamanismo não é só plantas de poder, né? É importante deixar isso claro. Uma definição que eu gosto muito de xamanismo é o criador na criação. Às vezes a gente pensa em Deus, muitas vezes as religiões passaram para nós isso, né? Deus está longe, Deus está no céu, Deus é uma coisa muito profunda, precisa de, sei lá, muitas orações, ou horas e horas de retiro, de meditação para você poder acessar Deus. E o xamanismo, ele vem por outro lugar. Ele fala assim, olha, Deus está na criação, está nessa árvore, está nessa pedra, está nesse rio, está nesse mar, está no sol, está na lua, está nas estrelas, está em você e está nos animais. E está nas plantas. Muito similar à visão do yoga nesse ponto, né? O yoga tem muito esse lugar também, do meu ponto de vista, né? Tudo é divino. Isso, exato. Então, essa chispa do divino. Então o xamanismo tem isso. Aí ele propõe, esse caminho propõe que você estude a medicina de tudo. Então, pedra é medicina, planta é medicina, animal é medicina, ser humano é medicina e seres sagrados são medicina. Então, existem pedras de poder, é normal a gente ver, tem um cristal, tem uma pedra esmeralda, tem o poder de fazer isso, a turquesa, é bom você ter uma pedrinha de jade para isso e para aquilo. Então, as pedras têm um poder, muita gente está estudando isso. As plantas, quem nunca ouviu falar de fitoterapia, as ervas aromáticas, todas as plantas são medicina. E são as medicinas mais divinas para curar a gente nesse planeta, né? A gente veio para um planeta que é desafiante, né? Uma alma encarnada nesse mundo é provação, a gente não veio aqui a passeio, é bom saber disso, quem ainda não sabia. Temos aqui uns desafios pela frente que nosso espírito escolheu para evoluir dentro de um esquema aí misterioso e sagrado de evolução eterna da vida em si. E então as plantas de poder estão aí também, desde um alecrim, uma camomila, até uma planta de poder que tem também um efeito psicoativo. E aí a gente tem os animais de poder, que nos xamanismos se pesquisa bastante a conexão com o seu animal de poder. O que é esse animal spirit que te acompanha, que tem muito a ver com o seu instinto, com o seu faro, sua capacidade de falar, não sei bem porquê, mas eu não vou por aqui, não vou fechar esse negócio, não quero fazer parceria com tal pessoa, prefiro com aquela. O nosso aliado de poder nos guia. E tem também os seres humanos na escala, né, reino mineral, vegetal, animal,
reino humano. Tem o ser humano também sagrado, os homens e mulheres medicina, que são pessoas que a própria presença deles já é uma medicina. É como se eles fossem um grande pé de lavanda, por exemplo. A pessoa, ela irradia uma aura curativa, porque ela está intensamente já fazendo isso com ela, então ela é em si uma medicina. Eu gosto muito dessa visão. Nossa, E tem lindo os isso. seres divinos, né, que estão além do humano ainda, que a gente também busca eles, né, nessas experiências espirituais, nessas experiências místicas, que são uma parte muito bonita do xamanismo, né? Nem todo mundo que estuda xamanismo busca as plantas de poder, mas faz Uhum. parte do caminho para aqueles que se sentem chamados para isso. E aí acontece essa expansão da consciência, Uhum. que as plantas de poder, elas proporcionam essa experiência de você ver algo que no dia a dia, com a consciência ordinária, a gente não vê, até porque seria um pouco difícil funcionar no dia a dia, dirigir, fazer um supermercado, buscar filho na escola, fazer uma reunião em estado alterado, né, total, assim. Realmente são duas coisas que não Quem sabe um convivem. dia o mundo possa ser assim, mas hoje a gente precisa estar um pouco mais normal em muitos momentos, se bem que a gente, um dos ensinamentos do xamanismo que eu aprendi com uma das minhas mestras, a Gabrielle Roth, que trabalhava com xamanismo urbano, ela sempre viveu em Nova York, ela falava assim que o xamã é aquele que faz as coisas do dia a dia, só que de uma forma sagrada. Então ela falou, eu vou no supermercado, eu cozinho, eu me preocupo o que vai ter para o jantar, só que eu estou fazendo tudo isso em outro estado de consciência. E não porque ela estava usando plantas de poder, porque nem era o caminho dela, mas porque ela percebia as múltiplas dimensões da vida o tempo inteiro. Então isso eu acho muito sagrado e muito interessante também, muda a nossa perspectiva da vida, né? A vida não é só aquela parede com o quadro, o sofá, a televisão, o meu horário de Sim, não dormir, de é acordar. só o objetivo, tem um subjetivo, né, que vai muito do olhar de quem está experimentando cada experiência, cada sensação, cada momento da vida. Lili, e dentro dessa escola, pensando um pouco as plantas de poder, né? Acho que a mais conhecida, que a maioria das pessoas ouve falar, é a ayahuasca. E aí eu queria entrar um pouco mais nesse assunto exatamente por essa portinha aí da ayahuasca. Eu fiz algumas poucas experiências e para mim foram sempre muito intensas e muito reveladoras e absurdamente transformadoras. E eu sei que você já viveu muitas experiências, então você tem bastante aí lastro, né, para falar sobre isso. Então, queria entrar um pouquinho, assim, primeiro explicar de uma forma simples, né, o que é a ayahuasca, o princípio ativo dela, né, o que faz parte de um ritual e entrar um pouquinho por essa porta. Tá. O que é a ayahuasca? A ayahuasca é um chá que não é um chazinho assim transparente, como a gente faz, um chazinho de erva normalmente no nosso dia a dia. É o que eu tô tomando aqui. É, seria difícil tomar um chá de ayahuasca assim numa conversa, né? É um chá cozido por várias horas, que tem como componente um cipó e uma folha. O cipó é chamado de jagube, a folha é Psychotria viridis, espero que eu não tenha errado o nome etnobotânico, mas ela é chamada popularmente de rainha, né? As folhas rainha. E essas duas plantas, elas crescem na floresta amazônica, mas não é que elas crescem uma do ladinho da outra já, como o parzinho perfeito, e que um dia alguém chegou lá e falou, olha só essas duas plantinhas aqui, estão sempre juntas, deixa eu cozinhá-las juntas para ver no que dá. Na Amazônia existem mais de 150 mil espécies medicinais e a floresta é imensa, então é um grande mistério como que há milhares de anos atrás algum pajé descobriu, e em toda a Amazônia, né? Seja no Equador, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no Brasil, tudo tem ayahuasca. Todos os povos amazônicos
Em todas as regiões tem alguém que trabalha com ayahuasca. Não são todos os povos amazônicos, mas tem em toda a região da Amazônia. E como é que alguém descobriu isso? Que pegando aquela folha, que não é uma folha que está sinalizando que ela é especial, não, ela é uma folhinha verde igual a 300 outras 1000 folhas. E o cipó também é um cipó, ele não tem luzinha brilhando, assim, é um mistério como que eles descobriram isso, né? Provavelmente foi uma revelação divina. Os seres primitivos, eles sempre tiveram seus rituais e começaram provavelmente a pedir, né, alguma orientação, e chegou. Isso a gente não vai nunca conseguir explicar com muita precisão, mas foi passando de geração em geração, que tem que pegar esse cipó e essa folha. O que o cipó tem? O cipó tem uma substância chamada IMAO, é o inibidor da monoaminooxidase. Essa substância também é produzida por nós, no nosso corpo, a substância MAO, o monoaminooxidase, é uma enzima, o nosso estômago produz essa enzima normalmente. E o cipó, ele tem o inibidor dessa enzima, que é uma variação natural para o componente de muitos antidepressivos. A maioria dos antidepressivos tem o inibidor dessa enzima também, tá? Fazendo um parênteses, hoje em dia existem até estudos de que dependendo do que você come, você vai produzir mais dessa enzima ou menos. E se você produz menos, você tende a ter uma alegria de viver muito mais evidente do que quem produz mais. É uma substância que ela acaba cortando muito das possíveis ligações espirituais que a gente tem espontaneamente. Bacana isso. Uhum. E a folha, ela tem o DMT, que o nome completo é dimetiltriptamina, DMT. Então, o DMT, olha só, ele é um hormônio que nós produzimos também no cérebro, só que essa enzima, ela inibe a absorção do DMT no cérebro, a monoaminooxidase. Quando é que a gente produz mais DMT na nossa vida? Isso nos ensinaram os xamãs, os pajés. Na hora do nosso nascimento e na hora da morte. E também para as mulheres na hora do parto natural, quando elas têm filhos, tá? Então, isso altera a consciência, na hora, principalmente do nascimento e da morte. Por isso que quando a gente vê um bebezinho recém-nascido, ele tá com aquele olhinho assim, né? Ele olha a gente de longe, falando assim, o que será que ele tá vendo, né? Porque ele absorve esse DMT também, ele nasce nesse efeito que a mãe passou para ele e que tá no cérebro dele também. E quando a gente morrer, a gente vai de novo receber essa descarga de DMT para a gente poder passar para a porta do outro lado, né? A porta que a gente entrou, a gente sai e essa porta é feita de DMT. E nas cerimônias, a gente vai pedir licença para o plano espiritual para fazer o estudo desse campo. Então, a gente vai abrir essa porta novamente sem precisar morrer e sem nascer de novo, que de alguma forma a gente até nasce de novo na cerimônia, né? Acho que a gente morre e nasce de novo, sim, nas cerimônias. Total. Mas a composição química é essa. E é bacana considerar isso, que o DMT, embora ele seja proibido em muitos países, né, visto como droga level 1, assim, nos Estados Unidos, como LSD e tal, a gente mesmo produz. Então, é muito estranho como que uma lei pode proibir que se use uma substância que o próprio corpo produz, né? Imagina se a gente passasse por um laboratório, assim, que deixa eu ver quanto DMT você está produzindo. Tem muito, vai para a cadeia. É o corpo, mas isso será que... Bom, é que nos Estados Unidos os estados têm leis diferentes, porque eu também já ouvi falar que... No país inteiro é proibido. No país inteiro? Os Estados Unidos, assim como outros países, a ayahuasca tem permissão de funcionar num uso bem restrito dentro do ambiente religioso. Aliás, no Brasil também é assim. O Brasil, ele tem uma lei que protege as religiões ayahuasqueiras. Existem 3 principais religiões ayahuasqueiras no Brasil, que é o Santo Daime, a Barquinha e a União do Vegetal. Essas 3 têm uma autorização legal para funcionar.
O Brasil não é um país que permite o uso da ayahuasca como terapia. Legalmente, isso não é permitido. Tem várias pessoas que fazem, mas legalmente é só para uso religioso, místico religioso. Então, um terapeuta, ele não pode fazer uma cerimônia com o seu cliente, ainda que seja realmente muito terapêutica a sessão. E se a pessoa souber conduzir bem, ela pode fazer um trabalho maravilhoso, mas isso oficialmente não é permitido aqui. É permitido só o Bom, uso religioso. não vamos nem entrar nesse mérito, porque a gente sabe o quanto o sistema não quer que a gente acorde e desperte de várias maneiras, né? Então, uma planta que traz consciência, que desperta a gente para essa ilusão, para um monte de questões que nós vivemos nessa dimensão, dificilmente ela seria aceita. O que deveria ser, porque é um tratamento absolutamente profundo e muito curativo, não é à toa que é chamado de medicina, mas é uma medicina natural, né? A gente sabe muito bem também que todo o nosso sistema, toda essa matriz aqui, ela incentiva muito o consumo de drogas, né? Porque quando você vai na farmácia comprar um remédio, você está indo comprar uma droga. Então, como acho que é mais uma das incoerências que a gente vive no mundo, né? Onde uma medicina natural, vindo de uma floresta, de uma ancestralidade, né? De guardiões da floresta que estão aqui há milhares de anos e conhecem essa farmácia natural, não poder trazer esse recurso. Mas, ok, não é esse o tema. Então, mas só para fechar esse tema que eu acho importante falar, realmente é errado haver uma proibição de uma medicina que já salvou muita gente de vários tipos de doença, de vícios, etc. Mas, por outro lado, é importante lembrar que não é qualquer pessoa que pode administrar uma cerimônia de ayahuasca, que pode dar ayahuasca para uma outra. Não é uma coisa simples de cuidar, tem que ter mesmo uma dedicação muito profunda e, normalmente, quem faz isso dedica a sua vida a isso. Então, essa facilidade, às vezes, que países que não têm nenhuma lei que proíbem, como no Peru, no Peru você pode comprar ayahuasca no mercado de rua, assim, você tem ali todas aquelas ervas, que nem você ir numa feira popular no Brasil, e você tem também ali a ayahuasca. Eles até perguntam, você quer mais forte, menos, você quer para viajar, ou você quer só para dormir, sei lá, e acaba banalizando. Então, por um lado, esse cuidado, ele nos lembra que não é uma brincadeira, sabe? É um trabalho muito sério, porque se vai ativar aquele estado que a gente só acessa naturalmente quando nasce, quando morre, e que antigamente só era permitido aos sacerdotes, às pessoas que tinham uma vida mesmo espiritual já muito, muito bem estruturada, faz sentido que não seja assim uma esculhambação, né? Não pode ser. Claro. Não deveria ser nunca uma esculhambação, mas usado para fins terapêuticos, né? Dentro de todo um cuidado, poderia ser. Bom, enfim. Mas vamos entrar um pouquinho mais nessa história para saber, então, queria que você contasse um pouquinho das suas experiências, assim, Tá. Contar um pouco É como é um bacana ritual. falar como caminhante no mundo do yoga, né? Como você me falou no início, quanto tempo você pratica? Eu comecei a praticar com 16, comecei a dar aula com 19. E eu sempre fui, assim, mais... sempre não, digamos que dos meus 14 aos 17 anos, eu gostava de tomar uma cerveja, ia em festinha, enfim, fazia o que qualquer adolescente faz. Só que com 17 anos eu percebi assim que com a minha tendência mais intensa e profunda de ir para as coisas, se eu continuasse nesse caminho de drogas e rock and roll, eu iria acabar me dando mal. Então eu falei assim, eu vou seguir pelo caminho do yoga e da meditação. E aí eu cortei qualquer substância alteradora de consciência. Eu nem usava grandes coisas, né? Eu usava cannabis, que hoje eu já tenho também uma outra visão, mas na época eu achei que era melhor cortar. Tomei um LSD na vida, que também foi assim uma experiência toda cuidada espiritualmente. E aí, enfim, eu cortei, eu falei, agora eu vou só pelo caminho do yoga. E assim eu segui até os 40 anos. Claro, eu estudei várias outras coisas, mas sem nenhuma planta psicoativa. Chegou um momento na minha vida que eu estava atravessando uma super crise
e que eu percebi que o yoga não estava dando conta de me curar dali, de me trazer as respostas que eu precisava. Que eu sou psicóloga também, então eu conheço coisas da psicologia, eu sempre fiz muita terapia, estava me ajudando, mas não estava sendo o suficiente. E eu comecei a ter uns sonhos, eu comecei a ter sonhos que me diziam assim, você tem que tomar um suco da floresta. E eu acordava com isso e falava assim, que será isso, né? Uma vontade de colocar a floresta inteira para dentro de mim? Eu me lembro muito claramente de eu acordando com essa vontade assim, eu preciso da floresta dentro de mim, o que eu vou fazer? Aí eu fazia um suco bem verde, colocava tudo que tinha de verdura em casa e tomava, e não dava o efeito. Aí no dia seguinte, de novo, essa coisa, gente, eu tô precisando pôr a floresta para dentro de mim, o que é isso? Até que de repente me deu um estalo. E eu me lembrei de uma amiga minha que estava fazendo estudos já com ayahuasca há alguns anos. Ela já tinha me dado um toque. Eu falei, não, acho que não é para mim. Eu tô há anos praticando yoga, tô equilibradinha sobre a cabeça. Vai que eu tomo esse negócio, eu nunca mais consigo fazer um sirsasana na vida, né? E ela falava, imagina, você não vai perder nada. Eu falei, eu não sei, não quero mexer. Vai que dá um ziriguidum aí na minha cabeça. Mas quando eu estava passando por isso, eu falei, é esse o chamado. E aí eu liguei para ela, eu falei assim, eu quero ir, aonde que eu posso ir? Ela não estava nem no Brasil. Ela falou, você não quer me esperar voltar que eu te acompanho? Eu falei, não, eu quero ir já. E aí ela me indicou alguém que ela confiava e eu fui lá. E assim, foi uma revirada na minha vida total e absoluta. Como você sabe, Dani, você que já fez essa experiência, uma cerimônia com ayahuasca é uma experiência completamente profunda, individual e impossível de transferir, intransferível. Uhum. Mas, sabe como eu concebi? Para mim virou assim o nono anga do Ashtanga Yoga de Patanjali, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali tem 8 partes, né? Uhum. Talvez eu só interferiria assim, eu colocaria o Samadhi mais para cima e eu encaixaria antes a cerimônia com a ayahuasca. Perfeito, acho perfeito. Porque se eu já tivesse entrado em Samadhi, talvez eu não teria precisado ir lá. Mas assim, para mim, encaixou no caminho. Não foi algo que atrapalhou o yoga, não foi algo que desviou. Eu não comecei a cair em Sirsasana, não interferiu nada. O que interferiu foi assim, eu consegui virar uma página definitiva de uma história que fazia parte da minha vida, de coisas que eu nem lembrava da minha infância, e de repente eu fui completamente guiada para voltar no tempo e curar o que tinha ficado ali quando eu tinha 10 anos de idade. E sabe, assim, realmente a gente pode ter visões, nem todo mundo tem visões logo na primeira cerimônia. Eu tive, mas eu acho importante falar assim, eu me preparei muito para essa primeira cerimônia. Quando eu falei para minha amiga, eu quero, quando é que vai ter e tal, não é que depois de 2 dias eu fui, teve um tempo. E eu já estava num estudo interno bem profundo, porque eu estava numa super crise em vários níveis, de família, de relacionamento íntimo, com minha profissão, assim, sabe quando tudo tá um caos e eu precisava chamar Deus na chincha, era isso que estava acontecendo. Eu precisava olhar para cima e falar assim, o que você está fazendo com a minha vida? Dá para você me explicar? Que eu não aguento mais. E aí eu fui para um retiro de silêncio voluntário. Peguei um chalezinho de um amigo meu lá na Serra da Bocaina, que é um lugar que eu amo aqui nesse mundo. E fiquei uma semana lá sozinha, andando nas matas com um cajado na mão assim para espantar as cobras. E eu ia andando e batendo o cajado no chão e olhando para cima assim, e falando com Deus brava, sabe? Que tudo que ele ia ter que me explicar, quando eu tomasse aquele negócio, que ele tem que descer aqui e me explicar. E eu fui chamando também todos os seres que faziam parte do que para mim poderia ser a assembleia terapêutica da minha vida. Então eu chamei os meus mestres de yoga, assim, tipo o Iyengar e o Patabi Joyce na roda, chamei até meus professores humanos, o meu terapeuta, os cabalistas que eu estava estudando, outros seres iniciados que eu tinha estudado. Eu falei, eu quero todo mundo sentado em volta de mim para discutir sobre a minha vida e para me dar uma direção. Que medo, que mulher brava! Eu fiquei brava, eu chamei com muita determinação, sabe? Tem uma diferença entre a braveza do mimimi e a determinação do espírito, porque
assim, realmente eu estava precisando de uma direção ali e eu não estava mais para brincadeira. E por isso que eu chamei com muito poder e por isso que todo mundo veio na hora da cerimônia. Né? Pode parecer bem estranho para quem está me conhecendo agora e nunca nem ouviu falar. Mas na hora que eu tomei o chá, sentei em lótus, fechei os olhos e me concentrei. Depois de mais ou menos 45 minutos, 1 hora, né? Que a história começa a fazer efeito, foi todo mundo aparecendo ali. E eu fiz a pergunta que eu falei para eles que eu ia fazer e me foi dada a resposta. E me foi dada a resposta a partir de um lugar que eu, sozinha, no meu estado normal de consciência, jamais teria tido aquela ideia. Jamais. Então, para mim, veio de um ser que estava fora de mim mesmo. Que apareceu e falou, ó, é isso, isso e isso que você precisa resolver. Tá aqui. E virou uma página definitiva para mim. E foi aí que eu comecei a incluir a ayahuasca no meu trabalho, porque mesmo o yoga, a psicologia e o processo de coaching que eu uso no meu trabalho, tudo isso eu fui primeiro a aluna, a estudante, aquela que experimentou o processo e que falou, meu, muito bom isso daqui, vou querer passar adiante, gostei. Então, a ayahuasca foi assim também. Eu comecei a fazer as cerimônias serem parte do self, né, dos retiros, de alguns. Não comigo mesma conduzindo, normalmente eu estou ali no apoio e eu trago pessoas que já estão há mais tempo ainda no caminho e que vão conduzir o processo com os meus clientes, meus alunos. Então, Lili, depois desse depoimento lindo, eu lembro, você já tinha me contado essa história, a gente numa conversa, eu nunca vou esquecer, porque é uma história muito forte. Mas para quem está ouvindo e agora sabendo que você também facilita esse caminho, né, para pessoas que possam viver, claro que tem toda uma preparação, eu conheço o seu trabalho, eu sei o quanto você é super cuidadosa em conhecer também as pessoas, entender qual é o processo de cada um. O que você considera, assim, né? O que a gente poderia dizer que esse trabalho seria para quem, né? Qual tipo de perfil de pessoa, se é que dá para falar isso? Dentro do mundo ayahuasqueiro, existe uma máxima que diz assim, convidar um irmão é um erro fraternal. Então, talvez você ou eu, a gente teve experiências maravilhosas, aí você chega para uma amiga sua, num bate-papo assim normal da vida, ela fala que tá meio triste com isso aqui, você fala, vou te dar um toque, vai fazer uma cerimônia de ayahuasca, que vai ser o máximo, você vai virar uma página definitiva na sua vida. Isso é um erro, como disse a frase, porque normalmente é a própria ayahuasca que vai chamar a pessoa. Não é que para todo mundo é tão claro como foi para mim, que eu me senti mesmo chamada em sonho. Tem pessoas que elas podem ser chamadas realmente através de um papo com uma amiga, um amigo, mas assim, a pessoa tem que sentir dentro dela que o coração vibrou. Quando alguém falou assim, ó, quem sabe uma cerimônia xamânica seria bacana para você, quem sabe uma experiência com a ayahuasca vai te dar uma outra visão sobre esse ponto que você não está conseguindo tirar esse nó, mesmo em 10 anos de terapia e tal. Aí a pessoa tem que sentir o coração dela vibrar. Ainda que ela vá com medo, porque o medo mostra até o respeito pela planta. Porque é um processo forte, é intenso mesmo. Mas assim, isso aqui é uma cura real e profunda mesmo? Você acha que isso vai acontecer tomando água com açúcar? Eu acho assim, nada é impossível nessa vida. Existem 1000 possibilidades. Às vezes a gente tem um insight assim, dirigindo, né? Então, os milagres, eles estão aí no campo o tempo inteiro. Mas, muitas vezes, quando eu estou lavando louça, eu penso em cerimônias de ayahuasca, sabe? Porque tem louça que basta você abrir a torneira, passar uma aguinha e ela já está limpa. Tem outras que você tem que pôr um pouco de detergente, faz assim e passa só uma buchinha e tá limpa. E tem outras que você tem que botar água quente, detergente, deixar de molho de um dia para o outro, que aquela casca ali não sai. Então, eu acho que as nossas toxinas dentro de nós, elas são assim, elas podem ser como variados tipos de panelas, dependendo do que passou ali dentro daquela panela. Então, todos nós temos algumas
toxinas mais densas e grudadas, que não vão sair com uma hora de terapia e com uma aula de yoga. Essa é a minha percepção. A gente precisa de uma cutucada mais forte. Então vem a ayahuasca para ser esse grande detergente espiritual, e na hora que vai descolar aquelas placas todas, você acha que não vai dar um certo terremoto dentro de você? Aquilo lá está grudado dentro de você há anos, interferindo no teu sistema nervoso, fazendo você enxergar a vida pela metade, tapando a sua percepção, encobrindo o teu amor. Então, na hora que a gente começa a tirar essas tampas, né, um monte de coisa acontece mesmo. Por isso que vem o velho termo, né? Ai, mas as pessoas passam mal, ouvi dizer que passa mal. Ninguém passa mal. Você estava mal. A gente está tirando esse mal de dentro de você agora. Uhum. E na hora de tirar esse mal, você vai ter que ver, né, um pouco do mal saindo. Então pode acontecer, sim, uma limpeza, pode acontecer de vomitar, mas pronto, que bom que saiu, né? E aí bola para frente, continua. Lili, Mas desculpa, para ilustrar, assim, só para trazer talvez uma linguagem, né, como eu tô ainda bem mais no simples, assim, da compreensão, até para ajudar as pessoas nesse lugar, a gente chama isso de expansor de consciência, né? Então, é uma medicina que ajuda a expandir a nossa consciência. Então, vamos entender que aqui a gente está, né, na nossa vida ordinária, a gente tem todo um sistema pré-estabelecido que a gente segue, né, as leis, todo o nosso sistema de crenças. Então, a gente tem ali aquela vidinha bem quadradinha. Só que dentro dessa vidinha quadradinha, a gente tem dores, traumas, anseios, medos, enfim, tem uma série de toxinas, né, de emoções tóxicas que impedem a gente de evoluir, de colocar o nosso potencial, né, à disposição tanto para nós quanto para as pessoas, para o mundo. Então a gente fica de várias formas muito amarrado, muito preso, e a gente nem se dá conta disso na maior parte das vezes. Então a gente poderia dizer que assim, que essa medicina, por ser um expansor de consciência, ela vai abrir um canal onde a gente vai enxergar para os dois lados do espectro, tanto do positivo quanto do negativo, que são palavras que a gente usa para colocar dimensões, né, naquilo que sempre num padrão de dualidade, né, onde a gente tem um lado bom e outro ruim. Então a gente está sempre enxergando aqui. Os expansores de consciência, eles vão abrir esse espectro e a gente vai enxergar muito mais desse lado luminoso, né, muito mais dessa conexão espiritual maravilhosa que existe entre nós e todos os seres, e a gente também vai enxergar muito mais de tudo aquilo que prende a gente, as nossas amarras, os nossos medos, os traumas, as coisas que são como correntes que estão ali, que a gente está carregando elas e a gente está fazendo um esforço para a vida, para poder carregar aquilo, e a gente nem entende por que está tão cansado na vida que não aguenta mais essa repetição de padrão. Então, o expansor de consciência, ele vai abrir tudo. E o tudo que ele vai abrir é tudo que está dentro de cada indivíduo, não é nada que está fora até daquilo que ele possa dar conta, ou alguma coisa que não tem a ver com aquele indivíduo que está vivendo aquela experiência. Então, no fim, você vai abrir uma porta, né? E você vai encontrar coisas, e situações, emoções e experiências lá dentro, de toda a ordem, mas de toda a ordem de coisas que tem a ver com a própria pessoa. E é muito interessante pensar como a gente tem medo, né? Eu mesma, todas as vezes que eu vou assim, rezando, falando, meu Pai do céu, que você, né, me ajuda. Porque a gente tem medo de olhar para aquilo que está dentro de nós mesmos, né? O nosso subconsciente, um monte de toda essa energia que fica na nossa psique e que a gente não acessa porque a gente passa uma vida de distração. Então, a gente pode dizer dessa forma, né, que é realmente um expansor para que a gente possa olhar para nós mesmos, né, para tudo aquilo que está dentro de nós, tanto as medicinas, tanto a presença do amor, né, de uma forma mais expandida, quanto a presença da dor de uma forma mais expandida também. E acho que não tem muito como a gente fugir, né, a gente querer fazer que nem o gado, né? Não, eu quero ficar só tomando sol e comendo pasto fresco. Não, vai ter um momento em que o sol vai queimar a cabeça e que vai estar seco e não vai ter o que comer.
Então, tem a ver um pouco fazer essa leitura? Sim, a ayahuasca é uma grande expansora, é como uma lente de aumento. Ela vai colocar uma lente de aumento para dentro de nós. Tudo que vive dentro de nós vai aumentar as suas belezas e as suas verdades, como canta até um hino, né? Minhas belezas e minhas verdades. Então, assim, essa foi a frase que eu ouvi quando eu fui fazer a minha primeira experiência, da menina que estava do meu lado, quando eu contei para ela que ia ser a minha primeira. Ela falou assim, ó, não se preocupa, você não vai ver nada que já não está aí dentro de você. E para mim foi bom ouvir isso, porque o que está dentro de nós, de uma forma ou outra, vai aparecer na nossa vida. Só que às vezes aparece na forma de uma doença, às vezes aparece na forma de um estado externo que não é legal e que você vai ter que encarar aquilo, né? A gente nasceu com o nosso karma debaixo do braço, né? Para encarar aquilo que a gente tem que encarar. Então não tem por onde fugir, na verdade. Não existe a possibilidade de falar, não vou tomar planta de poder porque eu não quero ver o que tem dentro de mim. Eu acho que todo mundo que está nessa vida vai ver o que tem dentro de si, uma hora ou outra. E se não vê nessa, vai reencarnar para ver aquele ponto que faltou. As escrituras nos ensinam que se a gente aprende a olhar e a se curar, né, a identificar o motivo da nossa encarnação e a fazer essa correção essencial, a Kabbalah fala nisso, chama de Tikkun, a gente, quem sabe a gente possa se liberar da roda do Sansara, né, que é a roda das reencarnações. E a gente pode estar em planos que são muito mais divinos e interessantes do que o melhor dos mundos desse planeta. Então, assim, vamos olhar para isso. Pelo menos para mim isso é tão óbvio, né? Leva um tempo até a gente adaptar a vida a uma razão, que é a iluminação. O resto tudo é secundário. Mas isso fica para uma outra live, né? Assim, Sim. agora falando da ayahuasca, você falou que Desculpa só talvez... te cortar, Lili. É que a gente já ultrapassou, a gente já está com o tempo assim, passado, a gente está 1h15. E a gente vai ter que Tá. fazer só 1 hora, porque senão não vai caber na. Não, é um assunto que assim, a gente já sabia, é muito difícil a gente usar um espaço curto para falar de um assunto infinito. Mas você já Mas vai ter que cortar essa, então. sim, então, mas eu queria só que você fizesse o fechamento, mas a gente já Tá, vai ter que fechar. tá bom. Eu ia comentar que é muito importante quando a pessoa vai fazer a cerimônia, seja a primeira, seja a 10ª, que seja com alguém que sabe o que está fazendo, porque a dose que vai ser ministrada para a pessoa faz muita diferença, né, Dani? Assim, Uhum. a ayahuasca tem sabedoria, ela só vai atuar dentro da pessoa com aquilo que ela aguenta. É verdade, porque se a pessoa não está dando conta, ela vai vomitar, ou ela vai no banheiro e vai diminuir. Só que às vezes a pessoa que está servindo pode ter dado muito para aquela pessoa, e mesmo ela fazendo limpeza, aquilo pode ficar vibrando demais ainda e ser too much para o sistema dela. Então, por isso, novamente, aquela importância de não fazer com qualquer pessoa, de conhecer muito bem quem é que está holding the space, né? Quem é que está oferecendo a segurança ali para a cerimônia acontecer de uma forma que ela seja efetiva, mas também capaz de ser suportada, de que você atravesse, ainda que tenha umas dificuldades, aí, espinhos no caminho, mas que você atravesse e saia cheio de flores na mão. Que normalmente a ayahuasca é assim, né? Ela tem uns espinhos tal, para vir te curar daquilo que tem que transformar, mas ela te oferece um monte de amor também, né? É uma grande forma de abrir o coração, uma grande medicina do coração, eu diria. Não Muito do bom. coração, só do coração físico, né? Da abertura do chakra cardíaco. Sim. Lili, infelizmente a gente realmente precisa terminar, mas eu te agradeço Claro, de todo o depois a gente coração continua. por vir dividir aqui o seu conhecimento com todo mundo que está se propondo a assistir, né, esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu vou pausar aqui e obrigada a todos que assistiram. Tchau, E tchau. qualquer dúvida pode escrever para mim, pode mandar mensagem, eu vou respondendo todas, às vezes demora um pouco, Eu se quer vou saber mais. colocar, eu vou encaminhar os contatos.
por escrito quando a gente fizer lá, quando a gente pôr no ar, tá bom? Querida. E lembrando que nesse momento de quarentena, a maioria das cerimônias estão fechadas, né? Mas quem sente o chamado pode começar a estudar um pouco, a conversar com quem já está no caminho, até que seja possível de novo participar de uma cerimônia. Ok. Um beijo, querida. Pronto, eu já parei Beijo de da gravar. floresta para você. Obrigada, querida.